Pensa comigo numa cena que você já viveu 1000 vezes. Você tira a roupa da máquina de lavar, pega aquele bolo molhado e pesado e vai para o varal. Pode ser o varal do quintal, debaixo do sol forte da tarde, pode ser aquele varal de chão dobrável na área de serviço, pode ser as cordinhas esticadas na sacada do apartamento, com as calcinhas e cuecas estrategicamente penduradas atrás das toalhas para ninguém ver. A roupa fica lá, balançando no vento, e algumas horas depois você recolhe tudo sequinho, cheirando a sol. Isso é tão básico no Brasil que a gente nem pensa nisso. Mas olha só uma coisa estranha. Você já reparou que em filme americano, em série americana, ninguém estende roupa? Ninguém. A roupa sai da máquina de lavar, vai direto para a secadora elétrica e pronto. O varal simplesmente não existe na paisagem deles. E aí bate uma pergunta meio boba, mas que esconde uma resposta enorme. Por que o brasileiro seca a roupa no sol e o americano seca a roupa na tomada? E não pense que isso é só impressão de filme. Os números são absurdos. Nos Estados Unidos, mais de 80% das casas têm secadora elétrica. A secadora é tão padrão quanto geladeira lá. Faz parte da definição do que é uma casa completa. Já no Brasil, mesmo quando a pessoa tem máquina de lavar, o varal continua aparecendo como solução normal, no quintal, na área de serviço, na janela, na sacada. Pensa no tamanho desse abismo. Dois países gigantes, com classe média urbana, eletrodoméstico, supermercado, internet, condomínio, prestação de casa, e um deles seca roupa no ar, o outro seca roupa no eletrodoméstico. Isso não é só gosto pessoal, não é coincidência, não é falta de informação. É algum tipo de divergência cultural muito profunda. E ela tem origem. Mas a história fica ainda mais esquisita. Em muitos bairros americanos, estender roupa do lado de fora da casa é literalmente proibido. Proibido por escrito. Existem aquelas associações de moradores, as famosas AGAs, que multam quem pendurar um lençol no quintal. Multa para valer, com cobrança, advertência e tudo. Você compra a casa, paga em dia e mesmo assim não pode pendurar uma toalha para secar no sol do seu próprio jardim. Pensa que loucura! Num país enorme com sol, vento, espaço, terreno gigante nos fundos da casa, a regra do condomínio diz que você é obrigado a usar a secadora elétrica. Isso aqui já não é só costume, já não é só hábito, isso virou lei privada. E quando uma sociedade inteira faz regra contra uma coisa tão inofensiva quanto roupa molhada no varal, é porque tem alguma coisa simbólica muito pesada em jogo. E para entender esse algo, a gente precisa voltar para o fim dos anos 1940, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos saem da guerra com crescimento econômico, expansão suburbana e uma fé enorme na vida doméstica automatizada. E aí nasce uma coisa que ia mudar o mundo: o subúrbio americano. Casas iguais, em bairros planejados, vendidas em massa para famílias de classe média. E dentro de cada uma dessas casas, a promessa de uma vida moderna, automatizada, futurista. Geladeira nova, fogão a gás, aspirador de pó, liquidificador. E, claro, a estrela absoluta da área de serviço, a máquina de lavar com sua irmã gêmea, a secadora elétrica. A publicidade americana vendia essa rotina como sinônimo de conforto, limpeza e vida moderna. A secadora não era só um aparelho, era um símbolo, era a prova de que aquela família tinha vencido na vida, que tinha entrado de vez no famoso sonho americano. E quando uma coisa entra como símbolo do sonho de um país, ela não sai mais. A secadora foi virando padrão tão rápido que, em poucas décadas, deixou de ser luxo e virou expectativa básica. A casa americana moderna passou a ser imaginada com esse pacote completo de lavanderia: lavar, secar, dobrar e guardar sem depender do tempo lá fora. Em 2, 3 gerações, a secadora deixou de ser uma escolha e virou parte da definição do que é uma casa de verdade, do que é uma vida adulta organizada. E o varal, na mesma medida, foi sumindo do quintal, da memória coletiva, da paisagem americana inteira. E aqui você pode pensar, tá, mas isso é óbvio. Lá faz frio, neva, chove demais, o sol não dá para secar roupa no inverno de Chicago. Faz sentido, né? Só que essa explicação não para em pé, porque o próprio debate americano cita estados de muito sol, como Arizona, Califórnia e Texas, onde secar roupa ao ar livre seria perfeitamente possível em boa parte do ano. E a Flórida aparece como exemplo curioso do outro lado, um lugar ensolarado que precisou garantir por lei o direito de secar roupa no sol. Se fosse só questão de clima, Miami estaria coberta de varais coloridos, igualzinho ao Rio de Janeiro. E não está.
Então o clima explica talvez uns 20% da história. Os outros 80% estão escondidos em outro lugar bem diferente. E é aqui que a coisa fica interessante de verdade. O varal, nos Estados Unidos, virou símbolo de pobreza. Simples assim. Depois que a secadora se estabeleceu como item da casa de classe média, a roupa pendurada no varal passou a significar uma coisa só na cabeça do americano médio. Essa família não tem condição de comprar secadora. Roupa no varal virou sinal visual de baixa renda, de bairro problemático, de imigrante que ainda não se adaptou ao jeito certo de viver. E o americano de classe média, principalmente o americano de subúrbio, organizou a vida inteira em torno de não parecer pobre. A grama tem que estar aparada no milímetro, a garagem tem que estar limpa, o carro tem que ser do ano, e a roupa, principalmente a roupa íntima, jamais, jamais pode ficar pendurada à vista do vizinho, porque pendurar roupa é mostrar que existe trabalho doméstico acontecendo ali, é mostrar a calcinha da sua filha balançando no vento, é mostrar que talvez você não tenha aquele dinheirinho para comprar uma secadora nova. O varal vira uma confissão pública, e condomínio americano não tolera confissão pública de classe. E essa neurose social tem um preço material gigante. No próprio argumento ambiental americano, as secadoras residenciais aparecem como um consumo pesado, dezenas de bilhões de quilowatt-hora por ano, algo comparável à produção de várias usinas médias. Multiplica isso por décadas e você tem uma montanha absurda de energia usada para fazer um trabalho que o sol faz de graça. Enquanto isso, no Brasil, aquela sua avó que estende roupa no varal do quintal está, sem nem saber, fazendo o gesto mais sustentável possível da casa dela. O sol manda energia limpa para o varal todo dia. Ela usa essa energia direto, sem intermediário, sem conta de luz, sem emissão. O varal brasileiro é, na prática, uma pequena usina solar de pano. E o engraçado é que os próprios americanos estão começando a perceber isso. Existe lá um movimento chamado Right to Dry, o direito de secar, que está brigando faz décadas para derrubar as proibições de varal nos condomínios. Já conseguiram aprovar leis estaduais em lugares como Flórida, Colorado, Utah, Havaí e Vermont, garantindo que o morador tem o direito de pendurar a roupa no sol se quiser. Doa a quem doer no conselho do condomínio. Tem gente defendendo o varal como ato ambiental, como rebelião pacífica contra o consumo absurdo de energia. Quer dizer, enquanto o brasileiro vê o varal como coisa banal, prosaica, ali do lado de fora da janela, o americano engajado vê o varal como símbolo de resistência política. Tudo por causa de uma cordinha com pregador. E quando a gente abre o mapa para além desses dois países, fica ainda mais claro que o estranho da história é o americano, não o brasileiro. Na Itália, roupa pendurada na janela faz parte da paisagem urbana. No Japão, mesmo com tecnologia de sobra, muita gente ainda seca roupa ao ar livre em varandas e estruturas próprias. No México e em boa parte da América Latina, o varal continua sendo cotidiano. E mesmo em países europeus onde a secadora existe, ela não tomou conta do imaginário doméstico do mesmo jeito americano. O hábito do varal é majoritário em grande parte do planeta. Os Estados Unidos é que são a exceção esquisita do mundo desenvolvido. A gente, brasileiro, está acompanhado de quase todo mundo. É o americano que está sozinho na bolha da secadora elétrica. Então, voltando lá para a cena do começo, aquela do seu varal balançando no vento da tarde, com a camiseta esticada e a meia de par em par, a verdade é que o brasileiro não estende roupa porque é atrasado, porque não tem dinheiro para secadora ou porque não conhece tecnologia. O brasileiro estende roupa porque o Brasil teve outra história. A gente teve outro clima, com sol abundante o ano todo na maior parte do país. Teve outra trajetória de urbanização, com casas e apartamentos projetados desde sempre com área de serviço, com sacada, com quintal, com tanque. Teve outra economia, onde luz nunca foi tão barata a ponto de fazer sentido secar pano com eletricidade. E teve outra cultura, onde roupa no varal nunca foi vergonha de classe, nunca foi confissão de pobreza, nunca precisou ser escondida. O varal não é falta de modernidade, é uma escolha racional de quem tem sol de sobra e história própria. E é por isso que esse negócio simples, uma corda esticada com uns pregadores de plástico, vale a pena olhar com mais atenção.
Cada varal nos fundos de uma casa brasileira é um pequeno resumo da nossa história, do nosso clima tropical, da nossa forma de construir cidade, da nossa relação com o trabalho doméstico, do preço da nossa conta de luz, da ausência de uma vergonha de classe que outros países cultivaram. E cada secadora numa casa americana é o resumo da história deles: o subúrbio do pós-guerra, a propaganda dos anos 50, a ansiedade de classe média, o pavor de parecer pobre para o vizinho. Dois objetos banais, dois países, duas civilizações inteiras escondidas dentro deles. Da próxima vez que você for recolher a roupa do varal lá em casa, olhe aquilo com outros olhos. Você não está só guardando roupa seca, você está vivendo um pedacinho de Brasil. E aí, me conta, na sua casa ainda é varal puro ou a secadora já entrou? De qual região do Brasil você é e como é o costume por aí? Escreve nos comentários, a gente lê tudo.